pense um pouquinho, quem quiser ir escrevendo, participando, o que faz com que um projeto seja bem sucedido. Também, enquanto vocês escrevem, eu quero que você pense em algum projeto que você já participou. Seja um projeto formal dentro da sua empresa, ou seja uma experiência de vida, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma festa de casamento, uma viagem, um intercâmbio, ou talvez a reforma de uma casa. Enfim, qual projeto que você já participou, que você fez parte, ou que você gerenciou sem pensar no tema projetos? Porque o que define um projeto é um evento único que tem início, meio e fim. Então, nós, enquanto gestores de projetos, agora, com essa disciplina, nós vamos poder compreender esse universo e aplicar metodologias para que esse projeto seja bem sucedido. Quando você pensa em um projeto, quando você lembra de algum projeto que você já desenvolveu, eu quero que você pense quais os aspectos do seu projeto foi bem sucedido. Em quais aspectos o seu projeto foi bem sucedido? E em quais aspectos o seu projeto foi mal sucedido? E diante dessas questões, ou seja, o que eu consegui desenvolver no meu projeto de bom e o que eu não consegui desenvolver, ou seja, quais foram os seus desafios e por que eu obtive sucesso ou você obteve sucesso no desenvolvimento desse projeto e quais foram as consequências desse sucesso, ou desse fracasso que você teve em projetos. Porque gerenciar projetos é um aprendizado. Nós, na primeira vez que nós vamos gerenciar um projeto, seja uma festa de casamento, uma reforma, muitas vezes ocorrem erros que eles podem se transformar em aprendizado para os próximos projetos. Diante disso, nós não sabemos, é a mesma coisa, nós trabalhamos a disciplina de projetos como uma disciplina no qual nós ensinamos vocês a nadar. Na parte teórica, trabalhamos toda a metodologia necessária para o projeto, trabalhamos a parte prática no mapa, no desenvolvimento de questões, enfim. Mas quando você vai gerenciar projetos, você precisa aplicar o seu conhecimento. E você vai ser bem sucedido conforme você vai trabalhando em mais projetos, Você vai criando e desenvolvendo experiências. Então, quando você pensa nos projetos que já desenvolveu, e o quão bem ou mal eles foram sucedidos, provavelmente você lembrou de algum desafio que ocorreu durante esse desenvolvimento desse projeto, ou seja, durante dessa execução. Então, um projeto, para ele ser bem sucedido, ele precisa que seja atendido o escopo desse projeto, ou seja, o objetivo desse projeto, o custo desse projeto e o cronograma. Então, esses 3 itens vão definir se o seu projeto foi bem sucedido ou mal sucedido. Mas, para você gerenciar esses 3 itens, para que você consiga atender o objetivo do seu projeto, atender o custo e atender o cronograma, ou seja, o tempo de execução de todas as etapas e o tempo de finalização do seu projeto, é necessário passar por algumas etapas. E essas etapas envolvem desafios, ou seja, envolvem muitos desafios na hora de desenvolver o projeto, porque eu preciso planejar. Quando eu planejo, muitas vezes eu não tenho ideia do que vai acontecer. É a mesma coisa do meu intercâmbio. Eu planejei toda uma viagem, tudo certinho, organizei tudo, só que alguns contratempos ocorreram. Mas como eu tinha planejado, gerenciado o risco dessa decisão, desse projeto, eu consegui trabalhar ele de forma com que eu atingisse o meu objetivo final, com sucesso. Então, gerenciar projetos é isso. Você vai encontrar desafios durante o desenvolvimento desse projeto, mas você precisa ter flexibilidade para olhar para esses desafios e desenvolver alternativas para que você consiga atender ter esse sucesso nesse projeto. No entanto, se eu não planejei os riscos que podem ocorrer nesse projeto, por exemplo, eu não vou conseguir me organizar, eu não vou conseguir finalizar o projeto. Então, você tem que desenvolver planos de contingência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá?
Então, surgem desafios dentro do gerenciamento de projetos. E o trabalho em equipe é um dos desafios. Por exemplo, quando você tem o desenvolvimento de um projeto de design, seja design de um produto, enfim, você tem uma equipe que vai trabalhar naquele projeto. E você precisa pensar se essa equipe tem a habilidade adequada para poder desenvolver esse projeto. Porque se ela não tiver a habilidade adequada, você vai ter que tomar medidas para que esse projeto seja executado. Seja contratando uma empresa terceirizada, seja treinando a equipe, seja contratando outras pessoas que sejam capazes de desenvolver, mas você precisa enxergar, né, se a sua equipe tem habilidades ou não para o desenvolvimento desse projeto, né? Outro fator que envolve um desafio é a falta de responsabilidade das pessoas que integram o projeto. Justamente, isso acontece justamente porque, muitas vezes, a comunicação falha, né? Você vai trabalhar o gerenciamento de projetos, vai lá, fez todo um planejamento, mas falhou na parte de comunicar, ou seja, se comunicar com a equipe de forma com que essa comunicação seja saturada, que a equipe entenda o que realmente tem que fazer, quais são as suas responsabilidades, né, de entrega, e quais são as suas responsabilidades se esse projeto ou essa etapa não for entregue. Então, definir responsabilidades no gerenciamento de projetos é muito importante e é um desafio, né, que precisa ser enfrentado pelo gestor de projetos, que precisa ter habilidades, né? Habilidades de liderança, enfim, habilidades de gerenciar pessoas e de comunicação, porque a comunicação é o calcanhar de Aquiles do projeto. E também a gestão de pessoas dentro do projeto é um fator fundamental, porque as pessoas são pessoas que desenvolvem o projeto. Se essas pessoas não estiverem engajadas, se essas pessoas não participarem do projeto, né, de forma efetiva, não abraçarem a causa, você vai ter insucesso no seu projeto. Então, a comunicação ela precisa ser gerenciada. Você, enquanto gestor de projetos, precisa ter boas habilidades de comunicação, de forma com que você fale e a pessoa entenda o que realmente é para fazer. Também é importante que essa comunicação ela seja efetiva. Por exemplo, se você está treinando uma pessoa para fazer um bolo, né, ou seja, você passou a receita para essa pessoa fazer um bolo, você precisa acompanhar toda a etapa de desenvolvimento desse bolo para ver se a pessoa não esqueceu de colocar o fermento. Porque se ela esquecer de colocar o fermento, o bolo vai sair, mas não vai atender o objetivo de qualidade do seu projeto de fazer um bolo. Tá? Eu trago exemplos simples, pessoal, porque é a partir desses exemplos que nós temos aí no dia a dia, simples, que nós conseguimos enxergar a dimensão daquilo que a gente precisa fazer num projeto. Gerenciar projetos é um processo complexo, mas automaticamente simples no sentido que você precisa se comunicar, você precisa gerenciar pessoas e você precisa trabalhar de forma com que as pessoas executem aquilo que foi feito, que foi planejado, no tempo adequado, com o custo exigido e com a qualidade adequada. Então, gerenciar essa comunicação é muito importante e você pode, né, durante a execução das etapas, acompanhar de perto. Esse acompanhamento, né, nesse acompanhamento você vai obter feedbacks das pessoas do que está dando certo e o que está dando errado. E como é um planejamento, naturalmente vai dar errado algumas fases, não tem como, pessoal, não é um tiro no escuro, no sentido que, quando eu planejo um projeto, muitas vezes eu não tenho a visão completa. Eu planejei vir fazer o intercâmbio, mas eu não tinha uma visão completa, eu não sabia como que era a vida aqui, lógico que eu estudei, eu pesquisei, eu conversei com pessoas que moram fora, mas algumas coisas saem fora do controle, você tem que estar ali o tempo inteiro monitorando para que você consiga trabalhar as mudanças necessárias, de forma com que você atinja o objetivo do projeto. Então, mudanças é o que mais vai acontecer. E aí a sua criatividade, a sua proatividade é o que vai definir aí o sucesso do seu projeto ou não, né?
Quando a gente planeja algo, uma atividade, ou as atividades do projeto, nós temos que saber que existem prazos a ser cumpridos, então nós programamos lá fazemos todo um cronograma de prazos, e aí na hora de executar aquela atividade ela sai do controle, ou seja, você não consegue cumprir aquele prazo, você vê que aquele prazo é impossível, né? Você planejou, mas aquele planejamento ele foi mal feito, ou você não tinha muita ideia, ou a pessoa que falou que aquela atividade ia demorar, sei lá, 2 dias e não tinha tanta experiência, ou aconteceu algum imprevisto. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece de ter alguns prazos impossíveis e você, enquanto gestor de projetos, precisa ter a flexibilidade de tentar antecipar etapas ou tentar gerenciar aquele atraso de forma com que você consiga atender o objetivo. Justamente porque quando a gente atrasa o projeto, isso implica em custos, né? Justamente porque nós temos um prazo para entrega. Se eu tenho que pagar mais horas para o funcionário desenvolver aquele projeto, por exemplo, aquele trabalho, vai ficar mais caro, né? Então, o prazo, cumprir o cronograma, é importante para que eu consiga terminar meu projeto dentro do prazo, ok? E também, um desafio que nós vamos encontrar constantemente dentro das empresas é a questão da privação de recursos. A empresa ela não tem recursos. Vocês, enquanto gestores financeiros, entendem mais do que qualquer pessoa que as empresas elas não têm recursos sobrando para fazer qualquer coisa no projeto. Não, o setor financeiro precisa de um planejamento das atividades que vão ser realizadas e quantos recursos estão envolvidos em cada atividade e o custo dessa atividade e o prazo que esse recurso precisa ser liberado para a contratação de mão de obra no tempo adequado, para a compra de matéria-prima no tempo adequado, ou seja, para que aquela mão de obra e aquela matéria-prima estejam disponíveis no momento de realizar aquela atividade, de forma com que eu não atrase o cronograma de desenvolvimento. Então, a privação de recursos é constante dentro do ambiente organizacional, seja de dinheiro, né, pessoal? Nós aqui da área financeira, nós pensamos muito em recursos financeiros, mas nós temos a questão de pessoas também que vão desenvolver. As pessoas não têm tempo de sobra, justamente porque elas precisam desenvolver vários projetos ao mesmo tempo, porque a empresa não tem recursos sobrando suficientes para que a empresa contrate uma pessoa só para desenvolver aquela atividade. Normalmente, as pessoas estão sobrecarregadas e elas precisam se organizarem. E você precisa definir o tempo adequado, né, para que aquela pessoa consiga desenvolver aquela atividade. Então, nós temos aí a competição de recursos, né, pessoais, ou seja, de pessoas, de dinheiro e também de tempo no ambiente empresarial. E cabe a você, né, se organizar de forma com que você consiga definir as necessidades do projeto e obter a aprovação antecipadamente, né, seja do setor financeiro, seja do setor de pessoal, de forma com que você consiga desenvolver, né, atribuir os recursos no momento certo, no momento adequado, né? Então, dentro do gerenciamento de projetos, a gente tem o desafio de engajamento da equipe, ou seja, a equipe precisa estar engajada no desenvolvimento do projeto. Tá? Esse é um desafio muito grande, porque se as pessoas não estiverem engajadas no desenvolvimento do projeto, elas que executam as etapas do projeto, elas vão desviar, né, a atenção do projeto e não vão entregar aquilo que foi planejado. Tá? Então, o engajamento das partes interessadas, da equipe do projeto, seja do diretor da empresa no projeto, ou seja de um cliente ou um fornecedor, é muito importante. E você, enquanto gestor de projetos, precisa engajar todas essas partes interessadas. É um desafio, é necessário muita habilidade de liderança de equipes. Se você não tiver essa habilidade, você vai precisar desenvolver. Por exemplo, eu não nasci com uma habilidade de liderança. Para eu liderar uma equipe, foi preciso desenvolver essa habilidade através de treinamentos, enfim,
de técnicas, de forma com que eu consiga gerenciar a equipe do projeto. A mesma coisa é você, que não tem essa habilidade. Tem pessoas que, naturalmente, elas são líderes e elas conseguem engajar pessoas, motivar as pessoas para que elas desenvolvam aquele projeto, aquela etapa, da melhor forma possível, né? E é muito importante, dentro da liderança, né, quem é um líder nato sabe muito bem do que eu estou falando, a questão do feedback. O feedback é muito importante, pessoal, para o gerenciamento do projeto com sucesso, ok? Vamos lá. Pessoal, alguma pergunta? Já estou finalizando aqui, né? Só quero falar um pouquinho dos riscos, tá? Então, o risco em projetos é um desafio, né? Por quê? Porque nós temos que olhar, né, todo aquele planejamento e verificar quais são os riscos envolvidos em cada etapa do desenvolvimento do projeto. Por exemplo, se você for fazer uma viagem internacional e seu voo sair do aeroporto de Guarulhos, você tem que se organizar de forma com que você consiga chegar naquele aeroporto no tempo adequado para você pegar o voo. Diante disso, você precisa analisar quais os meios de transportes que você vai utilizar de forma com que você não atrase, porque se você atrasar, você pode perder o voo. Então, você precisa analisar, né, todas essas questões quando você pensa em um projeto. De repente, você mora no sul do país e você compra uma passagem que vá, por exemplo, de Porto Alegre a Londres, com uma parada em São Paulo, por exemplo, né? Então, se você compra uma passagem direta, não tem problema se perder o voo, a conexão, provavelmente a empresa vai colocar você no próximo voo. Mas se você não comprou essa passagem, como que você vai fazer para que você consiga chegar nesse aeroporto no tempo adequado? Quais são os riscos que eu vou enfrentar durante o caminho até o aeroporto? Eu vou de carro, eu vou de avião, eu vou de... enfim. Né? Então, eu preciso desenvolver um planejamento de riscos do meu projeto, né? De forma com que eu também desenvolva um plano de contingência. Né? E se eu perder esse avião, o que vai acontecer? Isso vai impactar muito no meu orçamento ou não? Qual que é meu plano de contingência? Ou seja, eu tenho um orçamento reserva ali, se caso der algo errado. Eu tenho tempo disponível se algo der errado. Então, eu preciso gerenciar os riscos do meu projeto através de um plano de contingência. Se deu errado aqui, eu vou por ali, né? O importante é eu terminar meu projeto com sucesso, ou seja, atender o objetivo do projeto. Então, o gerenciamento de risco, ele é muito importante, e planejar, né? Fazer todo um planejamento de contingência, seja com relação ao prazo, ou também com relação ao orçamento do projeto, né? Eu preciso ter um plano todo aí organizado de forma com que eu atenda o seu objetivo. Então, pessoal, a liderança do projeto é uma habilidade que muitas vezes pode levar tempo para ser desenvolvida, né, tanto pela pessoa como pela organização, né, mas o sucesso do projeto, ele depende de você analisar todos os contratempos que surgirem durante a execução do projeto e as falhas que ocorrerem, e conseguir desenvolver uma estratégia para atender o seu objetivo principal. Pessoal, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, né? Falar sobre os principais desafios. Então, nós temos aí muitos desafios, não só esses, tá, pessoal? Esses são os desafios gerais que acontecem no gerenciamento de projetos. E eu gostaria que vocês fizessem perguntas aí para que eu possa estar respondendo, né? O Alexandre Felipe falou que é meio complicado o gerenciamento de um projeto, né? Porque a eficácia é mais importante que a eficiência no projeto. Olha, a eficiência ela é importante porque eu preciso terminar o meu projeto com aquilo que eu planejei, né? Ou seja, desenvolver todas as etapas. No entanto, muitas vezes a eficácia ela é fundamental, porque se você conseguir terminar esse projeto antecipadamente e conseguir terminar esse projeto utilizando menos recursos do que foi planejado, o seu projeto teve um sucesso fantástico. Você conseguiu gerenciar aqueles recursos de forma com que a empresa, né, conseguisse aí ter um maior retorno desse projeto. EAD, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.